Estamos de volta, pegaram a água de vocês, o cafezinho, fizeram aquela pausa. Agora a gente vai conversar no nosso segundo painel sobre a produção das embalagens e os seus desafios, além da comercialização das embalagens plásticas, biomateriais e de papel. Mas antes de eu chamar os nossos convidados especiais desse bloco, eu queria chamar a Marília da Triciclos para apresentar um pouco sobre esses materiais de embalagem para a gente. A Marília, ela é especialista em gestão de resíduos no contexto da economia circular. Ela atua como consultora na Triciclos há 4 anos e é a responsável técnica pela condução do estudo sobre embalagens que vem sendo desenvolvido nos últimos meses, com o iFood. Marília, está com você. Obrigada, Juliana. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao pessoal do iFood, porque realmente é uma oportunidade incrível trabalhar com esse tema, né? Quem assistiu aí esse primeiro painel viu que definitivamente não é algo simples, existem várias formas de considerar aí o desempenho ambiental de uma embalagem. A gente pode considerar qual é a pegada hídrica, qual é o tipo de recurso natural que é utilizado, qual é a relação de inventário de emissões de gás de efeito estufa que essa embalagem tem desde o início até o final da vida, avaliação de ciclo de vida, possibilidade de ganho de escala, enfim, não existe bala de prata quando a gente analisa as embalagens, né, o desempenho ambiental, não existe nem a melhor metodologia e nem a melhor embalagem. É justamente por isso que essa discussão, né, essa análise geral das embalagens são extremamente importantes para ajudar o iFood a decidir aí curto, médio e longo prazo quais são as opções viáveis e isso que a gente pretende apresentar aqui nesse painel. Para a gente desenvolver nesses últimos 3 meses, a gente tem desenvolveu alguns critérios para avaliar esse desempenho ambiental das embalagens e também alguns critérios socioeconômicos que são super importantes de serem repassados. Na lógica da economia circular, que já foi falado aqui algumas vezes, a gente estabeleceu alguns critérios. O primeiro deles é a fonte e disponibilidade dessa matéria-prima que compõe as embalagens. Depois a gente pegou um pedacinho ali do ciclo de vida, né, o comecinho sobre a matéria-prima e entendeu alguma relação desse início de vida com emissões de CO2. Depois fomos para uma parte mais socioeconômica, que é sobre limitações de produção e desafio de expansão. Apesar de ser uma embalagem maravilhosa, será que ela tem potencial para conseguir alcançar aí uma quantidade enorme de embalagens? Na parte de uso, a gente considerou olhar ali duas vertentes, tanto para os restaurantes, que são aqueles que compram as embalagens, quanto para o consumidor final. Qual é a percepção de valor que ele tem daquela embalagem, né? Do plástico, do papel e do biomaterial? E sobre o final de vida, a gente olhou por 2 critérios. O primeiro é o desempenho ambiental no final de vida. A gente falou aqui bastante, por exemplo, sobre embalagem compostável. Uma embalagem compostável é ótima, desde que ela esteja no final de vida correto. Mas sobre a estratégia de logística reversa, existe hoje a possibilidade de compostar essa embalagem, apesar dela ser maravilhosamente compostável? O consumidor sabe, existe uma comunicação, o consumidor sabe o que fazer com ela em final de vida. Então foram basicamente esses 5 critérios aí que a gente trabalhou durante esses 3 meses, e é isso que a gente vai tentar apresentar para vocês aqui de forma muito resumida. De forma geral, super legal a gente relembrar ali, né, que as embalagens são vindas de matérias-primas aí, fontes não renováveis, quando a gente está falando do petróleo, do vidro e da bauxita, e matéria-prima renovável, quando a gente está falando do papel e das biodegradáveis ou dos biomateriais. Do plástico, né? É super interessante a gente pensar assim, quando eu vejo essa imagem de uma embalagem plástica de hambúrguer, eu não tenho certeza qual é esse material, eu não sei exatamente do que ele é feito. Ela pode ser PET, pode ser PVC, pode ser um PS, e cada um desses tipos de plásticos tem um comportamento, né? Acho que de forma muito geral, tirando o PVC e o PS e outros, esses 3 tipos de plástico, eles têm uma reciclabilidade muito ruim, mas o PET, o PE e os PEs e PPs são bons para reciclagem, então eles têm um ponto positivo. A gente vai ver isso um pouco mais no nosso terceiro painel de gestão de resíduos.
Mas o importante dos dois destaques do plástico são sempre esses, né? Muita durabilidade, o plástico tem um lugar maravilhoso de duração ali e alguns fins que são realmente necessários para que ele esteja, porém, no contexto das embalagens de delivery, a gente está falando de pouquíssimo tempo de uso, e eu acho que esse é o principal problema neste contexto, né? Quando a gente está falando das embalagens de papel, também existe a mesma dúvida. No momento que a gente tem uma embalagem de hambúrguer dessa na mão, a gente pode ficar com dúvida. Afinal, isso é 100% papel? Esse é papel mais plástico? Existe muito papel com uma camada plástica para umidade, para gordura. E existe o papel com uma camada, com camadas de resinas biodegradáveis, né? Existem esses 3 tipos, também não é fácil entender, e eles também têm desempenhos ambientais diferentes. Quando a gente chega para falar dos biomateriais, aí é ainda mais complexo, né? Biomateriais, no próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso, mas de forma geral existem normas para entender se aquele material é de fato compostável e biodegradável, existem técnicas, né, que eles precisam atender, normas que eles precisam atender para dizer se aquele final de vida é realmente compostável, ou seja, até 12 semanas ele tem não mais que 10% da massa seca, ou se ele é biodegradável, né, em até 6 meses convertido 90% de carbono orgânico. É uma parte super técnica, mas extremamente importante de ser avaliada quando você vai se informar se aquela embalagem realmente tem essas características. E existe este quadrante, eu também vou tentar explicar de forma muito resumida, isso tudo é bem complexo, né? Mas existe aqui esse primeiro quadrante sobre o material de fonte renovável e não compostável. Um exemplo é o P da Braskem, ele é feito de bagaço de cana, é uma origem renovável, mas a composição do polímero ele não é feito para ser compostável, ele tem aqui característica de reciclável. Existe nesse quadrante o não compostável, é o plástico comum, ele é não compostável, fonte petroquímica. Existe esse quadrante de fonte renovável e compostável, não renovável e compostável. Um exemplo desses são os aditivos oxibio, ou seja, um plástico comum, você acrescenta um aditivo biodegradante que faz ele se quebrar em pequenas partículas em pouco tempo, e em alguns desses são chamados de biodegradáveis. E, por fim, o melhor quadrante, onde a gente tem aí o fonte renovável e compostável, ou seja, ele vem da natureza e, no final, ele volta para a natureza. Ainda dentro desse, você tem 2 possibilidades, os bioplásticos, que precisam de compostagem industrial para voltar, né, para essa natureza, de forma resumida, e os produzidos com amidos e fibras vegetais, que são aqueles que vêm da natureza e têm uma facilidade enorme de se compostarem, e, portanto, eles têm aí o ciclo mais natural possível. Durante esses meses, a gente analisou, então, né, 5 alternativas de embalagens de PET e IP reciclado, representando plástico, representando papel mais resina biodegradável, representando os biomateriais, uma amostra do plástico PLA, de uma embalagem feita de mandioca e de bagaço de cana. Super interessante falar sobre, a gente comentou já algumas vezes, né? Não tem bala de prata. Se a gente vai olhar aí alguns requisitos, tem sempre uma performance diferente para cada um. Então, quando eu falo dos plásticos, esse especificamente que a Michelle vai falar daqui a pouco, da Galvanotec, que usa inclusive PET reciclado, a gente está falando de boa disponibilidade de matéria-prima, né? Tem um bom volume, apesar de não ser renovável, tem uma relação um pouco ruim, especificamente na parte, né, no início da vida, com alta emissão de extração. Não tem nenhuma limitação de produção e desafios, então é algo que né, a gente vê com facilidade. O papel realmente é o melhor desempenho aí que a gente vê em todos os elos, né, tanto a disponibilidade de matéria-prima, emissão, e não há limitações de produção. O plástico PLA, por ser, apesar de ser feito de cana-de-açúcar, ele tem o mesmo processo produtivo de um plástico comum, então um pouco de emissão, não tem um volume gigantesco, pelo menos hoje não é um mercado muito acessível, apesar de ser sem limites aí, caso exista uma demanda, eles podem aumentar exponencialmente.
As embalagens de mandioca, que daqui a pouco também o Stelvio vai falar um pouco mais de detalhes sobre isso, ele tem ali uma ótima relação de disponibilidade de matéria-prima, uma ótima relação de emissões e um pouco de limitação, né, para crescer, existem alguns desafios. E, por fim, o bagaço de cana, esse especificamente que a gente olhou, é um material importado, tem médio volume, não é algo fácil de se achar, tem uma relação de emissão mediana, porque apesar de ser algo que cresce da natureza, esse especificamente era importado, e aí a gente aumenta consideravelmente as emissões, e também necessita de investimento para iniciar a produção nacional. E era isso, pessoal, para falar um pouco sobre esses tipos de embalagem, né? Realmente um tema muito complexo, mas agora a gente vai passar a bola aí para os nossos fornecedores, né, que toparam participar aqui com a gente. Vamos tentar entrar um pouquinho mais no detalhe para entender um pouco melhor o que são aí esses 3 tipos de embalagem: papel, o biomaterial e os plásticos. Marília, super obrigada pela sua apresentação, super esclarecedora. Realmente, são muitos tipos de materiais, né, e com várias particularidades. Estou super curiosa para saber um pouco mais sobre a mandioca. A gente está aqui com o CEO da Já Fui Mandioca, o Stelvio, já ele vai falar um pouquinho. E com certeza o trabalho que você está fazendo junto com a Triciclos, né, para apoiar o time do iFood, sem dúvida é essencial, né, para ajudá-los nesse desafio. Mas vamos então para os nossos convidados desse painel. Vamos começar com a Michele Perti, da Galvanotech. A Michele é analista de qualidade da Galvanotech, atua há mais de 10 anos nessa função como analista de qualidade e se ocupa do desenvolvimento e fabricação de embalagens plásticas para os mais diversos segmentos. Michele, apresenta um pouquinho a Galvanotech para a gente, antes de eu te fazer algumas perguntas. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da Galvanotech o convite realizado para que a gente possa conversar sobre essa questão que é tão importante, né, em nossa sociedade, que é a ideia de poluição e tudo mais, que é uma responsabilidade muito forte que a Galvanotech ela também assume. A nossa missão, então, ela é entregar valor aos nossos clientes de forma inovadora e sustentável através da comercialização de embalagens plásticas, mas sempre atentos à ideia de que a embalagem, por ser feita de plástico, ela não está atrelada à questão de descarte, mas sim de reciclável, né? De que pode voltar para dentro da cadeia e pode novamente se transformar em uma embalagem plástica. Então, pode passar. Contamos com uma estrutura de 33 mil metros quadrados de área construída. Aqui em Carlos Barbosa, é uma empresa situada na Serra Gaúcha, que conta com 2 unidades e emprega atualmente em torno de 550 pessoas. Próximo. Então, a sua filial, com 25.500 metros de área construída, tendo seu mercado de atuação principalmente voltado para essa parte de alimentos, né? Entendendo a importância da embalagem feita a partir do material plástico, considerando a fundamental relevância que ele assume, né? Dentro dessa cadeia de economia circular, então favorecendo inúmeros mercados, principalmente no ramo alimentício. Com relação à sua área de atuação, então hoje nós vendemos para todos os estados brasileiros, da mesma forma que exportamos para mais de 10 países, principalmente localizados aqui na América. Com relação aos nossos produtos, em sua grande maioria são voltadas para o acondicionamento de alimentos, então em torno de 95% daquilo que a gente produz é destinado para esse fim. Entendendo o plástico como uma forma de promover, né, a utilização de uma matéria-prima leve, transparente, que favoreça a apresentação do alimento que vai dentro. A gente entende que a embalagem ela não serve única e exclusivamente para acondicionar o alimento, mas existe todo um papel social que está envolvido ali, da mesma maneira que a Galvanotech está sempre atenta a essa questão de economias cada vez mais sustentáveis com relação ao desenvolvimento de seus produtos. Pode passar.
E, para isso, ela conta com algumas certificações que corroboram para a manutenção do sistema de gestão e também para a garantia da qualidade daquilo que ela oferece ao mercado. Então, ela entende, através da certificação ISO 9001, que foi conquistada, o compromisso com relação à qualidade dos produtos entregues, padrões de qualidade, inspeções contínuas, através da FSC, que é a sigla de Food Safety System Certification, né, amparada na ISO 22000 e outras especificações. Ela entende também que a embalagem ela precisa agregar valor ao produto que tem dentro, mas também favorecer a segurança de alimentos, de modo que a gente não tenha contaminação e esteja entregando produtos seguros aos nossos clientes e, consequentemente, a toda a cadeia, né, os consumidores da mesma forma. Então, adota uma série de procedimentos com relação a boas práticas de fabricação, controle e rastreabilidade ao longo de todo o seu processo, e também com relação às matérias-primas, né, de que sejam de fontes confiáveis. Na ISO 45001, que é uma outra certificação da empresa, então a gente tem uma responsabilidade com relação à saúde e segurança das nossas pessoas também. Na parte de qualificações, então a Galvanotech conta com energia renovável, que demonstra essa questão de comprometimento com relação à utilização de energia elétrica proveniente de fontes limpas, e também ela assume, ela tem uma séria responsabilidade ambiental com relação a essas questões de economia circular, né, através do programa Eco Galvanotech, que nós contamos aqui na empresa da mesma forma, considerando que o plástico, se toda a cadeia dele acontecer de uma maneira correta, se o destino da mesma forma acontecer, né, a gente vê inúmeras aplicações para a questão do plástico em si, desde hospitais, utilização para esse fim, como uma série de outros, né? Mas o plástico, ele pode sim, e a Galvanotech acredita na cadeia de sustentabilidade, desde que, claro, esteja conceituado, esteja amparado numa questão, em um conceito de economia circular que passa por diferentes elementos, como já foi falado pelas pessoas anteriores, que a gente tenta e move incessantes iniciativas aqui dentro da empresa para estar conseguindo dar conta disso, né, e para demonstrar o nosso compromisso ambiental. Maravilha, Michele. Explica um pouquinho para a gente quais são os desafios, né, para ampliar o uso do PET reciclado. Com relação a isso, a gente percebe que, principalmente, dar vida à questão da economia circular acaba se tornando um grande desafio, inicialmente desmistificando, então, toda a questão de que o plástico ele se torna um vilão. Sim, ele pode se tornar um vilão se não for conduzido da maneira correta, se não houver um descarte da mesma forma, porque ele cumpre um papel social muito importante, gerando inúmeros empregos, ajudando a conservar os alimentos, a questão de conservar em tempo de prateleira também os produtos que são acondicionados. Agora, na pandemia, a gente viu muito essa questão de importância das embalagens plásticas, como também segurança de alimentos, a gente não tem nenhum tipo de contaminação. E com relação a essa parte de desafios, a gente entende a necessidade de haver cada vez mais políticas públicas voltadas para esse fim, de reciclagem, de trabalho junto a cooperativas de coleta seletiva, também a conscientização da população com relação a isso, então envolvendo toda a parte de educação. A gente acredita que isso tem que começar lá de casa, lá da parte de educação infantil também dentro das escolas, para a gente conseguir colher bons frutos. Até nesse sentido, assim, a importância de, por vezes, existirem canais mais próximos entre os consumidores e a própria cooperativa de reciclagem, que é um bonito trabalho que vai ser comentado, acredito, na página da tarde pelo pessoal da Cataqui, que é um desses exemplos, né? Mas de estreitar cada vez mais esses laços, é um dos grandes desafios que a gente percebe ainda que poderiam ser trabalhados. Maravilha. E explica um pouco para a gente, Michele, por que os plásticos PVC, o próprio isopor, o PS, têm uma baixa reciclabilidade? Eles acabam envolvendo dentro da parte da estrutura mecânica
do polímero uma complexidade maior, fazendo com que no momento da reciclagem, o processo tanto de processamento quanto reprocessamento, ele acabe se tornando bastante mais complexo. Então, por isso, ele, em comparação com o PET ele é altamente reciclável. Então, a gente pode, através de um determinado produto, se acontecer todas as etapas da forma correta, né, um descarte correto, chegando novamente lá para a empresa de coleta seletiva, depois, posteriormente, lá na empresa de reciclagem, né, fazendo toda a cadeia, é possível fazer com que uma embalagem plástica ela se torne novamente uma embalagem através de processos específicos, aplicação de altas tecnologias e tudo mais, que, por vezes, com outros materiais, a gente não consegue. Maravilha! E conta pra gente um pouquinho o que a Galvanotech tem feito para aumentar as taxas de reciclagem. Então, desde a questão de pesquisa e desenvolvimento, que foi um ponto colocado antes em pauta pelos demais, a Galvanotech concorda com isso. Então, a gente tem um comitê preocupado com essas questões, avaliando principalmente a utilização de matérias-primas com monomateriais, que a gente diz que não tem mistura com outros tipos de materiais, facilitando e muito essa questão da reciclagem. Da mesma forma que, atualmente, nós reutilizamos, então, em torno de 70% de matéria-prima reciclada no nosso processo de fabricação de embalagens. Claro, isso tudo baseado em leis, normas. Nós fizemos a homologação junto com a Anvisa de toda a nossa tecnologia, da mesma forma que foram feitos fortes investimentos com relação à aquisição de equipamentos, controles contínuos em todo o nosso processo, e nós fizemos essa validação, então, para a utilização dessa matéria-prima, sem colocar em risco a segurança dos alimentos que vão dentro das nossas embalagens. Então, fazendo com que, atualmente, né, de janeiro até esse mês de julho, mais de 432 milhões de embalagens eles retornassem para a cadeia de fabricação. Então, é um dos nossos grandes compromissos com relação a essa questão. Ah, muito legal. Da mesma forma, pode falar. Só para finalizar, o nosso processo ele não conta com a produção de resíduos. Então, a gente não gera resíduos dentro do processo, toda a sobra de material, então o plástico do nosso próprio processo, ele é reutilizado internamente, não sai nada de plástico a não ser as embalagens aqui de dentro da empresa. Fantástico. E você tocou num ponto que é super importante, né, da Anvisa, porque quando a gente fala de alimentos, é muito mais complexo, né? Não é tão simples assim resolver essa questão das embalagens com materiais reciclados, né? A legislação ela é bem rigorosa em relação a isso. E eu queria fechar com você te perguntando por que o plástico é o material que tem o menor preço de mercado? Em razão da alta popularidade e também, né, da gente ter uma oferta atualmente grande, faz com que a gente consiga, através também de uma forma de reciclagem muito fácil, né, consiga um preço em comparação com outros tipos de produtos bem atraentes. E a tendência a longo prazo, com o desenvolvimento de cada vez mais tecnologias para essa questão que favoreçam a reciclagem, é que a gente consiga manter esse cenário. Maravilha. Obrigada, Michele. Vamos plugar agora nessa conversa. Obrigada a nós. O Gustavo Machado, da Suzano, que é gerente comercial da Suzano, ele é engenheiro de produção e há 2 anos ele atua como gerente comercial da unidade de papel e embalagens da Suzano, com foco em venda de papel para embalagens de diversos segmentos, como o mercado de delivery, farmacêutico e cosmético. Gustavo, seja bem-vindo, obrigada por ter topado esse convite. Apresenta um pouquinho mais sobre a Suzano antes de eu te fazer as perguntas. Muito obrigado, Juliana. Bom, vamos lá. Primeiro, falando rapidamente aqui sobre a Suzano, aqui, como mencionado, nós plantamos o futuro, né? Pode ir próximo. Aqui na Suzano nós somos 15 mil colaboradores, temos mais de 20 marcas entre nossos produtos,
temos 1,3 milhões de hectares de áreas plantadas, que são quase 8 vezes a cidade de São Paulo, 900 mil hectares de áreas conservadas. Temos 12 fábricas espalhadas pelo Brasil e impactamos mundialmente 2 bilhões de pessoas. Tá? Bom, pode ir para o próximo. E por sermos líderes, a gente sabe da nossa responsabilidade de extrapolar um pouco o conceito da produção e negócio e precisamos buscar um planeta mais limpo e com menos desigualdade. Então, foi por isso que nós criamos o nosso propósito de... Pode ir para o próximo? Isso, o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. Com isso, nós temos 3 principais metas até o 2030, sendo a primeira meta a gente mitigar o problema da distribuição de renda, ser mais positivo para o clima, então sair de 15,5 milhões de toneladas de carbono capturados para 40 milhões de toneladas de carbono capturado até 2030 e substituir mais de 10 milhões de toneladas de plástico e derivados do petróleo. E como que a gente vai fazer isso? A gente faz isso através de um conceito de inovabilidade, ou seja, inovação a serviço da sustentabilidade. Então, aqui na nossa unidade de negócios papéis, a gente sempre vai buscar por soluções renováveis, recicláveis, biodegradáveis e compostáveis. Através da inovabilidade, em produtos, nós desenvolvemos papéis especiais com matéria-prima de fonte renovável para oferecer para os nossos consumidores uma opção mais sustentável. Aqui nesses slides vocês podem ver o nosso Blue Cup, o Blue Cup Peel, o Loop, que é a nossa solução para canudo, o Green Bag para sacolas, o TP Cycle, que é o nosso papel cartão com aparas, e o Green Pack Suzano, que é a embalagem flexível totalmente livre de plásticos. Fora os produtos, a gente também tem os serviços que vão muito além do papel. A gente dá o suporte na comunicação, então junto com nossos parceiros para comunicar o nosso produto mais sustentável, neutralização de carbono, nossos produtos podem ser neutralizados, contribuindo para uma economia de baixo carbono, e também ajudando no fechamento de ciclo, através de projetos de logística reversa. Fora isso, temos projetos sociais, então a gente já apoia mais de 12 mil famílias, e a gente sabe que, juntos com nossos parceiros, podemos ainda mais. Bom, isso foi um pouco da Suzano, e assim como o João falou no primeiro painel, fica o convite para todo mundo se inscrever no desafio Embalagem do Futuro, em parceria com o iFood. Estamos à procura de embalagens livres de plástico para delivery. Então, muito obrigado, e fica aqui o convite para fazer parte dessa revolução sustentável conosco. Muito obrigado. Maravilha, Gustavo. Então, vamos lá, que eu quero entender algumas questões com você, aproveitar a sua presença, né, para a gente explicar um pouco mais para as pessoas algumas questões. Então, por que a mistura, né, do papel com o plástico faz com que o desempenho ambiental diminua? Basicamente, a dificuldade está na destinação desse conjunto de materiais, vamos dizer assim, tá? O papel com plástico ele pode ser reciclado, sim, porém ele requer uma estrutura de separação que não é tão comum na infraestrutura de reciclagem brasileira. Ou seja, atualmente, poucas cooperativas e recicladores têm a capacidade de separar o plástico do papel na cadeia, o que pode fazer com que esse material não volte para o ciclo e seja direcionado para os aterros sanitários. Então, está aí o motivo desse desempenho ambiental, vamos dizer assim, abaixo do esperado. O que a gente precisa fazer, né? Assim sendo, é necessário que haja um fortalecimento, um investimento da cadeia de reciclagem para que não tenha esse problema. Aqui na Suzano, por exemplo, a gente está trabalhando em alguns projetos para que os nossos copos de polipapel, junto com alguns parceiros, pós-consumo, tenham a destinação correta e viabilizando, assim, a reciclagem. Perfeito. É aquela velha diferença, né, entre o reciclável e o reciclador, né, na prática. Então, muito bacana isso que você explicou. E quais são os desafios do desenvolvimento dessas resinas biodegradáveis? Essa é a melhor solução, na sua visão? Bom, para nós, a melhor solução de embalagem precisa ser reciclável, biodegradável e de fonte renovável. Baseado nisso, o papel é uma matéria-prima que entrega todos esses requisitos, mas que, infelizmente, precisa ainda ser, vamos dizer assim, melhorado para agregar atributos e funcionalidades adicionais
para a proteção do alimento, que nem foi dito, por exemplo. E aí que entram as resinas ou barreiras biodegradáveis. Grandes empresas no mundo inteiro estão desenvolvendo essas barreiras sustentáveis para substituir ou reduzir o uso do plástico, mas os desafios, principalmente financeiros e tecnológicos, ainda são grandes. O primeiro, o financeiro, está completamente atrelado à escala desse mercado, que ainda tem um perfil de nicho, vamos dizer assim. E o segundo, o tecnológico, está totalmente atrelado à parte técnica. Hoje é possível encontrarmos soluções que entregam selagem, barreira à gordura, que são recicláveis, biodegradáveis e livres de plástico. Porém, para barreiras mais complexas, como a oxigênio ou a vapor da água, por exemplo, o desafio de conseguir alta eficiência com sustentabilidade ainda é muito grande. Aqui temos dezenas diferentes de desenvolvimento em andamento, onde trabalhamos com barreiras comerciais, plataforma de desenvolvimento interno e Open Innovation com centros tecnológicos, para ver se em breve a gente consegue ajudar a endereçar esse tema. Muito bom. E na sua visão, quais são os estágios, né, para que a empresa consiga inovar, ampliando as soluções sustentáveis e também reduzindo os custos, né, que é um dos desafios que você comentou? Tá, boa. Bom, primeiro a gente precisa deixar de lado a mentalidade de indústria tradicional e temos que transformar em uma estrutura muito mais ágil. Em segundo, a gente precisa estruturar a área. Precisamos ter em pessoas e investimento com foco total em inovação. Hoje aqui na Suzano a gente já trabalha em formas de squads, né, que é um misto ali entre projeto tradicional e ágil. Em terceiro, a gente tem que ter a cultura do erro, né? Errar rápido faz com que a gente aprenda ainda mais rápido. Em quarto, nós precisamos de parceiros dispostos a testar essas soluções em parceria com a Suzano. Aqui a gente trabalha muito a seis mãos, né, envolvendo principalmente o convertedor, que é o intermediário entre nós e o consumidor final. E por último, aí, o que a gente vem falando é a questão de escala. Sem escala, a gente não vai conseguir reduzir os nossos custos. Então, isso vem como último estágio aí. Maravilha. Gente, vocês viram que quando a gente fala de sustentabilidade é muito além, né, dos engenheiros ambientais, daquela área técnica. O Gustavo trouxe um ponto que eu acho super importante sobre cultura da empresa, né, cultura de inovação, como a empresa se divide, se organiza, trabalha nesses projetos, né? Não é um desafio só da área técnica, né, Gustavo? Acho que você trouxe isso super bem. E agora, né, falando de inovação, vamos chamar, então, agora o Stelvio Mazza, CEO da Já Fui Mandioca. Eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para escutar ele. O Stelvio é fundador do projeto social Movimento Aproximação e também CEO da Já Fui Mandioca, como eu falei para vocês. Quem quiser conferir no Instagram, @JaFuiMandioca, que é a empresa provedora de uma tecnologia inovadora para a fabricação de bioembalagens 100% ecológicas, feitas de fécula de mandioca, que viram adubo em até 90 dias, completando o ciclo da economia circular, da terra para a terra, desculpa. Stelvio, então, seja bem-vindo. Explica um pouquinho mais sobre a empresa para a gente poder conversar. Maravilha. Primeiramente, obrigado por estar aqui. É um prazer muito grande para a gente participar disso. E acho que antes de responder se dá para fitar, se pode comer o copinho, vou explicar para vocês um pouquinho alguns conceitos. Vamos lá. Eu queria fazer uma reflexão. Eu não estou vendo só meus slides. Estou vendo agora? Aí. Queria fazer uma reflexão com vocês aqui, que é o seguinte. Será que para a gente tomar um sorvete que vai derreter em mais ou menos 30 minutos, a gente precisa de uma embalagem que vai durar pelo menos 400 anos? Né? Ou, pode passar, mano. Aí, de novo. Ou, né, para a gente receber aquele delivery quentinho, aquela comida que a gente vai consumir na hora, que só o delivery tem a capacidade de propor para a gente esse conforto na sua casa, mas a gente vai comer ali e depois vai jogar fora. Será que a gente também precisa de uma embalagem indestrutível, né? Então, a gente acredita que a gente pode atuar nesse mercado de consumo imediato fazendo diferente. Na verdade, a gente tem que atuar nesse mercado fazendo diferente. E, para isso, a gente foi se inspirar na natureza. A gente foi copiar a embalagem mais perfeita que existe. Se vocês forem pensar, é a casca de uma fruta, que embala o produto no tempo que é necessário, nem mais e nem menos, isso é muito importante,
e quando você joga ela fora, ela na verdade não é fora, ela é um insumo para uma nova fruta ou para uma nova planta. Então foi exatamente isso que a gente tentou copiar, e justamente copiando esse ciclo da natureza que surgiu a Jacu Mandioca. Então a gente é uma empresa de tecnologia. O legal dessa matéria-prima, que obviamente, além dela ser de fonte renovável, aqui no Brasil ela é plantada por pequenos agricultores e agricultura familiar, então tem uma questão social muito legal. O seu cultivo é policultura e não monocultura, então tem uma questão ambiental também. E esses produtos eles viram adubo em até 90 dias, né? Eles se tornam composto para a terra em até 90 dias. E aí, exemplificando um pouco mais de alguns ganhos ambientais e do produto, primeiro ponto, eles são térmicos, né? Então eles têm as mesmas propriedades térmicas do isopor, vão ajudar a conservar o alimento tanto congelado quanto quente. E aí o interessante é que a gente foi olhar para o ciclo de produção desses produtos, e não só para o descarte, né? E, por exemplo, na questão de consumo d'água, a gente usa 100 vezes menos água para ser produzido comparado a uma embalagem plástica e 480 vezes menos água na sua pegada hídrica, em termos no seu processo produtivo, desde lá da matéria-prima. E aí a gente também fez um estudo do ciclo de carbono na produção desses produtos, e a gente consegue afirmar que cada produto desse sequestra carbono da atmosfera, fazendo exatamente o mesmo papel do que uma árvore nesse sentido, tá? Aí, ainda falando em produção, né, a gente tirou totalmente o plástico das embalagens secundárias. A cada R$1 das nossas caixas, a gente destina para uma ONG que tira plástico do oceano. Isso não é promoção, isso faz parte do nosso dia a dia aqui. E aí, para justamente completar esse ciclo da natureza, a gente faz a logística reversa dos nossos clientes, a gente retira esses produtos, leva para o centro de compostagem, e isso depois é vendido como fertilizante vegetal. Então, ele realmente é da terra para a terra. E aí, para exemplificar o nosso ciclo da economia circular, é basicamente uma mandioca que vira uma embalagem, que vira terra, que vira mandioca, que vira uma embalagem, que vira terra, que vira uma mandioca, e assim infinitamente. Então, a gente não está falando em gerar menos lixo, a gente está falando em não gerar lixo, né? O que era o fim passa a ser só um novo começo. E aí, a gente quer ir um pouco além da cultura da reciclagem, né? Esse slide é muito didático, a gente quer participar já da economia circular, de justamente não gerar lixo, fazer exatamente o ciclo mais perfeito que existe, que é o ciclo do planeta Terra. E aí, só para resumir o impacto gerado, por exemplo, uma empresa que utiliza, sei lá, 20 mil copos por mês, substituindo 20 mil copos de plástico de mandioca, ela tem o seguinte resultado depois de um ano. Ela vai sequestrar o equivalente a 63 árvores, em termos de sequestro de carbono, uma economia de 114 mil litros d'água, que dá mais ou menos 760 banhos, e ela deixa de gerar 650 quilos de lixo destinando esses produtos para compostagem, né? Vale dizer que a gente é uma empresa B, né? Então, para quem conhece isso, alguns dos reconhecimentos aí na nossa jornada. E o interessante é que a gente acredita que a gente está só no começo e no início dessa jornada, e que cada vez mais pessoas possam conhecer esse produto e se adaptar e se realmente entrarem nessa onda da embalagem de mandioca, porque, no final de contas, o futuro não é descartável. Muito obrigado, gente. Muito bom, Stelvio. Eu gostei muito que você falou sobre o jogar fora, porque é isso, né? Não existe fora, é tudo o mesmo planeta Terra, né? Então, fantástico. E eu acho que as embalagens de mandioca ficaram muito conhecidas por conta do Big Brother, né? Quando a Thaís mordeu, chegou lá o iFood no BBB, ela comeu e depois deu uma mordida na embalagem. Então, eu acho que começou, né? As pessoas começaram a escutar um pouco mais sobre esse tipo de embalagem. Aliás, mas pode desculpa falar. te cortar, mas elas são atóxicas, mas elas não são comestíveis. A gente não recomenda ela para o consumo. Vale aproveitar o espaço aqui. Hashtag fica a dica, hein, gente? Quem pediu o iFood no almoço e vier com essa embalagem, não consumam essa embalagem. Bom, mas vamos lá. Primeira pergunta para você. Por que as embalagens de amido de mandioca elas são as mais recomendáveis? Qual que é a principal diferença para outras, né, embalagens biodegradáveis? Excelente pergunta. E quando a gente fala de biodegradável, a gente já tem que começar a separar o que é uma coisa e o que é outra. Mas, basicamente, eu vou separar a resposta em dois pontos. Primeiro, que a gente acredita em criar um descartável de impacto positivo.
a gente não quis criar uma embalagem que criasse menos impacto negativo. A gente quis falar, pô, por que não ser bom? E para isso a gente foi olhar para todas as etapas do ciclo produtivo. Então, tem todos esses benefícios que eu comentei, tem mais um monte na produção. Então, primeiro, elas começam a ser diferentes no seu ciclo produtivo, né? Desde lá da matéria-prima, com uma questão social, até a questão da produção ser limpa, não gerar resíduo e tudo mais. Mas, principalmente, que eu acho que é aí que gera a grande confusão das pessoas, e já foi comentado aqui um pouquinho, o que é biodegradável, né? Temos normas e tudo mais, mas biodegradável, essa mesa de madeira aqui que eu estou sentado, ela é biodegradável, ela só vai demorar bons anos para isso acontecer. E as embalagens de amido de mandioca, elas são muito diferentes no sentido de, já comentaram aqui, mas quando eu falo isso que o Papai Noel não existe, muitos dos biodegradáveis tradicionais de mercado, se eles não forem para ambientes extremamente específicos e controlados, ou seja, se ele vier a parar num oceano, numa praia, ele não vai se biodegradar, né? Já tem diversos estudos que mostram que ele tem o mesmo comportamento, inclusive, de um PET. Ou seja, a gente sabe no Brasil que isso é a grande realidade. De amido de mandioca, a vantagem, é claro que não é isso que a gente quer, mas se ele for parar no oceano, se ele for parar na natureza, de fato, ele se biodegrada em condições normais da natureza. Ele não precisa ir para um ambiente extremamente específico e controlado. Então, ele é biodegradável em qualquer condições nesse sentido. Então, tendo qualquer condições, sempre vale dizer, né? Tendo umidade, sol, tendo ambientes de natureza, ele é completamente biodegradável. Então, essa é uma das grandes mudanças em termos de descarte. E também quando se fala em compostável, né? Os produtos compostáveis muitas vezes têm que ir para compostagens industriais e tudo mais. O nosso pode literalmente ser para compostagens domésticas, minhocários, né? A gente tem uma linha de sorvete que você pode enterrar no jardim da sua casa, que em menos de 10 dias ele realmente se dissolve, né? Com a água da chuva ele vai embora. Então, a grande diferença é o quão natural é esse produto para estar sujeito a essas intempéries da natureza e ele conseguir absorvê-los e ainda gerando um nutriente para o solo, gerando um nutriente para esse adubo. Então, essa é a grande diferença quando a gente fala de biodegradáveis tradicionais e biodegradáveis de amido de mandioca. Maravilha. E um ponto que eu gostei muito da sua apresentação foi sobre essa questão mais ampliada da sustentabilidade, né? Porque uma estratégia de sustentabilidade de sucesso, ela considera a parte social, a parte ambiental, a parte econômica, então eu achei muito bacana isso da sua apresentação. Mas como tá parecendo bom demais para ser verdade, né? Parece um sonho, só que todo trabalho tem desafio, então eu queria escutar um pouco de você agora, dessa parte, né, desafiadora. Por que a gente não vê essa embalagem em todo lugar, então, né? Qual que é o desafio para escalar essa solução? Claro, poderia ficar 3 horas aqui falando dos desafios é o que não falta. E por quê? Resumidamente, porque a gente está tentando criar uma coisa que ainda não existe. Então, se a gente fosse construir cadeira, se a gente fosse construir carro, tem anos de tentativas e erros de indústrias, de especialistas. O que a gente faz é um processo completamente novo. Então, não existe a máquina que faz embalagem de mandioca. Então, a gente teve que desenvolver todo o maquinário, todo o processo industrial, e é tudo muito novo, não tem aonde a gente se basear. Então, eu brinco que a gente não faz P&D, a gente faz TIE, que é tentativa e erro. Então, a gente realmente vai tentando esse aprendizado, construindo um novo conceito de embalagem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma embalagem tão natural. É muito complexo pelo ponto de vista da matéria-prima, né? Amido é muito cruel, quando está úmido ele fica de um jeito, quando está calor ele fica de outro. Então, ele tem essas diferenças, né? Ele está sujeito a essas naturalidades dele. E tem muito a questão também de investimento. A gente é uma startup, isso tudo é um desenvolvimento muito novo, muito difícil de ser feito. Eu brinco que a gente está muito semelhante ao que o plástico estava em 1930. Todo mundo sabia que era fantástico, que era legal, mas demorou quase 100 anos, né, para virar o que é hoje, escala, aprendizados, erros, acertos. Então, a gente não tem nenhum benchmarking para se basear, então a gente realmente está quebrando barreiras. E aí, por que a gente não vê isso em todo lugar? Basicamente porque a gente ainda está desenvolvendo essa tecnologia cada vez mais. Então, a gente ainda tem desafios tecnológicos para conseguir escalar esse produto, para conseguir trazer algo tão natural
virar um conceito que vai para o mundo inteiro, que vai para todo o mercado, criando um novo processo com uma matéria-prima tão natural. Muito bom. É o ônus e o bônus de ser pioneiro, né, Stelvio? E é o famoso quem vê close não vê corre, né? Por trás de algo tão bacana, com certeza muitos desafios aí que vocês enfrentam, mas muito bacana que vocês desenvolveram, né, essa solução. E conta pra gente um pouco por que o custo desses materiais biodegradáveis ele é mais elevado e o que deveria ser feito na sua visão para melhorar isso? Não, ótima pergunta, e ela está muito relacionada com o que eu acabei de explicar pelo ponto de vista tecnológico, né? Então, a gente não consegue usar nada do que já existe na indústria. Então, todo o processo industrial, ele é novo, ele é inovador. Então, a gente teve que construir tudo isso do zero. Por aí, a gente já começa a criar um novo caminho que, para você criar a escala, que é onde eu vou chegar, que é aí que, no final das contas, a gente baixa custo, a gente muda, muitas vezes, um paradigma no mercado. Porque o mercado, como um todo, desde o consumidor até todos os fornecedores, ele está muito acostumado com plástico, com o comportamento de uma embalagem de plástico, papel e isopor. Quando você traz um negócio feito de mandioca, exige uma adaptabilidade das pessoas, até do consumidor final. Então, você imagina assim, putz, a gente vende um copo de sorvete que foi feito para se degradar o mais rápido possível, ele não foi feito para durar, né? Então, exige uma adaptabilidade desses early adopters, vamos chamar assim, esses clientes que estão dispostos a realmente serem os pioneiros, a entenderem que a gente não vai ter um produto que é plástico, papel e isopor, e isso não necessariamente é ruim, não necessariamente é um defeito, é só uma mudança de conceito. Esses clientes que conseguem, né, justamente falar, não, beleza, eu entendo que vocês não vão ter todos os modelos que eu quero, por exemplo, que vocês não vão ter tudo que eu quero, mas eu quero me adaptar a vocês porque eu acredito muito nisso. Isso acontecendo, né, aí eu acho que a parceria com a iFood também é uma coisa que eu vejo com muitos bons olhos, porque quanto mais a gente tendo essa demanda, e aí demanda de pessoas que realmente querem esse tipo de produto, que vejam valor nesse tipo de produto, mais a gente consegue investir na fábrica, mais a gente consegue ter conhecimento para escalar esse produto e, naturalmente, esse valor acaba caindo. Então, aquela brincadeira que eu fiz do plástico em 1930 é muito o que a gente está hoje. Então, quantos mais consumidores pedirem isso, mais consumidores e estabelecimentos estiverem dispostos a entender que é uma mudança de paradigma e isso leva um certo tempo, a gente não vai ter, como já falaram aqui, uma bala de prata, um produto extremamente ecológico do dia para a noite, a gente vai ter que traçar um caminho, e a boa notícia é que depende só do mercado, a gente tem, como a Marília falou, nossa cadeia de processos produtivos não é um problema e tudo mais, então vejo com muito bons olhos essa questão do iFood, quanto mais embalagem de mandioca tiver, mais o custo tende a baixar, e também o que a gente precisa, acho que sempre vale dizer que é investimento, né? Somos uma startup no Brasil, tentando criar algo muito pela frente, então precisamos sim de investimentos também, de P&D, de inovação, para conseguir construir esse futuro que todo mundo quer. Maravilha! Uma pergunta extra para você, aproveitar que tem vários consumidores nos assistindo, se a pessoa pede o iFood, chega lá, a embalagem de mandioca, fica feliz da vida que ela conseguiu, porque ainda são poucos, né, poucos restaurantes que estão com essa embalagem. Onde ela descarta? Onde a pessoa descarta? É no reciclável? É no orgânico? O que ela faz? Perfeito. Não é reciclável, como eu comentei ali, a intenção não é que seja reciclável, é que ele seja de fato compostável. O ideal é, se essa pessoa tivesse uma composteira em casa, que ela depositasse direto na composteira, e ela pode ir para a composteira composteira doméstica, de minhocário, isso é muito valioso dizer que não são todos compostáveis que podem, ou aquelas automáticas, aqui mesmo na fábrica a gente tem 3 tipos de composteira, ou, na pior das hipóteses, lixo orgânico. Eu falo na pior das hipóteses, que aí a gente já esbarra num problema estrutural do Brasil, né? Já não é mais a questão da embalagem, para onde vai parar esse lixo orgânico, mas ela é lixo orgânico, então ela é exatamente como se fosse um resto de comida. Show! Perfeito! Acho que foi super importante você ter finalizado respondendo isso, né?
Então, maravilha, Stelvio, super obrigada, um prazer ter você aqui, tenho certeza que todo mundo gostou. Agora eu vou chamar de volta a Marília, da Triciclos, para apresentar para a gente os serviços ecossistêmicos e a questão dos impostos. Marília, está com você. Obrigada, pessoal. Obrigada, Stelvio, Michele, Gustavo, por terem explicado um pouco melhor para a gente aí sobre as embalagens. E uma pergunta que surgiu, né, e sempre surge aí nas nossas cabeças, nesse 3 meses de trabalho, a gente se aprofundou um pouco nessa questão, afinal, desempenho ambiental versus alto custo, né? Custo parecem ser uma balança. Quanto maior o desempenho ambiental, maior o custo, né? De forma geral, as embalagens de plástico são as mais baratas, as de papel um valor intermediário e as biomateriais elas são as mais caras. E a gente tentou se aprofundar um pouquinho no porquê isso acontece, o que dá para fazer para mudar esse cenário, né? Por que isso acontece e o que dá realmente para a gente trabalhar. Então, a primeira coisa que seria interessante de dividir com vocês é, analisando a composição dos preços das embalagens, a gente tem aí uma composição de custo muito parecida, independente do material da embalagem. Então, aqui a gente tem os dados aí passados pela Galvanotec, Suzane e Geoffrey Mandioca. Acho que não deve ser um dado tão complicado de dividir, porque eles são muito parecidos. A matéria-prima é basicamente quase ali 40%, transformação varia entre 20% e 30%, e os custos dos impostos entre 30% e 40%. Geoffrey Mandioca tem ali uma classificação fiscal mais de simples, por ser uma empresa menor, mas se tudo der certo, a gente espera que dê, em breve não vai poder ser mais simples, vai subir aí, né? Vai ter que rever essa classificação fiscal e vai cair também nessa lógica de pagar aproximadamente 40% do preço da embalagem de impostos. Então, acho que tem aqui uma possibilidade da gente trabalhar o tema impostos de uma forma geral ou de uma forma mais específica para aquelas embalagens que possuem um desempenho ambiental melhor. E essa é uma pergunta que vai ser respondida pelo próximo palestrante, que é o Fabrício Soller. Então, super importante ouvir um pouco dele sobre isso. E uma outra questão super interessante é falar um pouco, então, sobre as externalidades, né? A gente também ouve, a Fê Cortes falou um pouco sobre isso, a gente já falou um pouco aqui. O plástico parece ser mais barato porque não paga pelas externalidades, pelo mal que causa ao meio ambiente, né? E o que é essas externalidades? Existem alguns conceitos em torno de externalidades e recursos ecossistêmicos que eu vou tentar explicar aqui bem rapidinho para vocês, de forma muito resumida. Eu gosto de começar com uma frase do Ricardo Abramovay, que é um estudioso sobre custos ambientais, e eu peguei aqui exatamente a frase que ele colocou em um artigo, que é: se as empresas tivessem que pagar pelo preço pelo uso que fazem dos serviços ecossistêmicos que dependem e que sistematicamente destroem, elas fechariam seus balanços em vermelho. Em algum momento, essa opacidade fantasiosa vai desaparecer e o regime de preço da economia global terá que mudar drasticamente. Então, de fato, eu acho que a gente está caminhando para que o preço das embalagens, de todos os seus produtos, reflitam aí o impacto que tem no meio ambiente. Lembrando que os conceitos, serviços recursos ecossistêmicos, são aqueles recursos que a natureza presta para a gente de graça, o oxigênio, a água da chuva. As externalidades é quando as nossas empresas, quando o nosso processo produtivo atrapalha essa prestação de serviço. Então, uma vez que eu desmato em um lugar, eu mexo no fluxo das chuvas e a chuva deixa de cair para irrigar a plantação. Então, a externalidade é como é que eu mensuro qual é o tamanho do malefício que eu estou fazendo para os serviços ambientais. E essa mensuração é algo que pode ser pago por esse sistema de serviços ambientais. E só para dizer para vocês, mais uma vez o Fabrício vai entrar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas já existe uma legislação no Brasil sobre isso, né? Saiu agora, neste ano, sobre Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Isso vai passar a ser olhado. As empresas que mais poluem, os produtos que mais poluem, vai precisar. Existem mecanismos para começar a visualizar e fazer com que os custos sejam atrelados ao material. De forma muito resumida, eu vou tentar... Eu estou sem tela cheia, desculpe.
De forma muito resumida, eu vou tentar falar aqui para vocês alguns serviços ecossistêmicos. Então, a gente tem a camada de ozônio, as florestas, oxigênio. As externalidades é aquilo que atrapalha, então, o excessivo uso da água, a excessiva emissão de gás de efeito estufa, produção de lixo. Um dado super interessante também de uma reportagem do Ricardo Abramovay, e também coloquei exatamente como estava no artigo, a Puma, que opera em 120 países, teve a coragem de solicitar um grupo de especialistas para calcular o que seria essas externalidades, e o total, totalizando essas 5 externalidades descritas aqui, deu um total de 145 milhões de euros, que é o que a Puma deveria pagar pelos serviços ecossistêmicos que utilizam. Tudo isso para dizer que as embalagens com menor impacto ambiental, que hoje são aquelas mais caras, futuramente devem se tornar as embalagens com menores custos. Passo a palavra de novo para a Ju. Maravilha! Temos luz no fim do túnel, né? Tem esperança. Vamos torcer para esse futuro chegar logo, porque realmente essa parte de imposto, né, legislação, é muito séria, a gente precisa levar em consideração. E agora, vamos chamar o Fabrício Soler, mas, gente, queria lembrar que aqui em cima tem o QR Code para vocês mandarem pergunta, tá bom? Então, aproveitem esses super especialistas para mandar as dúvidas de vocês, tá? Não deixa para depois, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, vou apresentar o Fabrício para vocês. Ele é sócio da Felsberg, ele é professor, advogado e consultor jurídico internacional em resíduos. Gente, nós estamos muito chiques nesse evento hoje. Ele é mestre em Direito Ambiental, organizador do Código de Resíduos e do livro Gestão de Resíduos, o que diz a lei. Ele é consultor da ONU também para o desenvolvimento industrial e da Confederação Nacional da Indústria. E também é CEO do Instituto PNRS e sócio da Felsberg Advogados, como eu comentei com vocês. Fabrício, conta um pouco mais para a gente do seu trabalho antes de eu te fazer as perguntas e seja bem-vindo. Vamos lá, Juliana, muito obrigado pela generosa apresentação. Fico muito honrado aqui com o convite do iFood, cumprimentando o iFood pela iniciativa, junto com a Triciclos e aí com o pessoal que participa desta mesa aqui, trazendo casos práticos. E eu vou trazer uma visão do tema de quem milita na área, trabalho com a agenda de meio ambiente, resíduos em particular, aí há 20 anos, e eu acho que eu vou trazer alguns pontos para a nossa reflexão aqui. Primeiro, que nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, a Lei 12.305 de 2010, lei essa que prevê que as embalagens devem ser produzidas de forma a ser reutilizadas ou recicladas, para que sejam projetadas de forma que possam ser tecnicamente reutilizadas, recicladas. Esse é um dispositivo da Política Nacional de Resíduos, por exemplo, que até o momento não foi regulamentado. Por outro lado, o que nós temos? Uma previsão também na Política Nacional de Resíduos que o setor empresarial vai investir na melhoria dos produtos, para que eles sejam aptos à reutilização, à reciclagem e que gere a menor quantidade possível de resíduos. Então, veja, a lei traz estímulos ao investimento na melhoria dos produtos e das embalagens. No entanto, chama a atenção que, a despeito de a norma prever, né, esses investimentos, não traz uma contrapartida. Foi mostrado agora pela Marília aqui neste painel, né, o tratamento fiscal não é um tratamento fiscal diferenciado entre os tipos de materiais. Então, eu tenho que estimular a utilização de materiais, um pós-consumo reciclado, a reintrodução desses materiais, deixá-los mais competitivos, até porque eles já foram tributados na origem. Quando eles entraram na cadeia produtiva lá atrás, já houve uma tributação regular daquele produto, daquela matéria-prima. Então, quando você desvia esse material do aterro sanitário, potencializa a reciclagem, reintroduz, ou materiais, como foi muito bem apresentado aqui, tem que ter um tratamento diferenciado. E aí eu trago um ponto, Juliana, que eu queria comentar o seguinte. A Política Nacional de Resíduos também prevê que os estados, a União e os municípios podem instituir incentivos fiscais, financeiros e creditícios às empresas
que estão dedicadas à reciclagem, à reutilização, a projetos relacionados à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, que é nada mais do que a incorporação na legislação brasileira do tema de economia circular. Então, produtos que gerem a menor quantidade de resíduos, que usem matéria-prima reciclada, ou, inclusive, produtos voltados à logística reversa, é fundamental. Aí você fala, bom, Fabrício, então a lei prevê, sinal que já é um bom caminho. Não, muito pelo contrário. Temos uma lei de 2010 que até agora não se converteu nesses benefícios, nesses incentivos. Então, ao invés, veja, qual que é a proposta aqui, sendo bem objetivo, Juliana, é você estabelecer mecanismos que o próprio setor empresarial vai alcançá-los. Então, a partir do momento que eu uso matéria-prima reciclada, a partir do momento que eu uso outros tipos de matérias-primas com um ciclo, né, ambiental positivo, eu tenho que ter um tratamento fiscal diferenciado. Não dá para falar, a tributação é 9,5 para você e 9,5 para você. Não. Tem um investimento por trás, tem a inovação, a tecnologia, o risco do empreendedor. E aí eu trago uma passagem muito interessante aqui, só um parênteses, para fazer uma reprodução. Há 2 semanas, o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou um caso que traz exatamente essa questão da reciclagem. Inclusive, a decisão é no seguinte sentido. Veja só, vou ler só um parágrafo. Não há dúvida de que a simples inércia do poder público em oferecer instrumentos econômicos à utilização de recicláveis é altamente censurável. Então, ele coloca o seguinte, veja, eu não posso admitir que o Estado, com uma previsão legal, como a Política Nacional de Resíduos, de 2010, nós estamos em 2021, e tributar o material com a mesma carga. Isso é inadmissível. Isso está no voto do ministro Gilmar Mendes, do STF, veiculado a semana retrasada. E aí, trazendo só alguns apontamentos para mensurar, para dar um caso concreto, veja, os produtos eletroeletrônicos são objeto de logística reversa. A logística reversa são medidas para retornar o produto após o uso. Então, retornar o seu computador, o seu telefone, a sua geladeira, o seu fogão e assim por diante. Foram aprovadas algumas normas do ICMS que permite, que autoriza o Estado a isentar essa operação de transporte e devolução, autoriza a conceder isenção de ICMS e dispensa de nota fiscal. O que eu estou tratando? Menos burocracia, menos documento, menos papel, e estou trazendo aqui também, o que é importante, um tratamento fiscal diferenciado. Eu não vou tributar uma operação que potencializa a reciclagem. É inadmissível. Inclusive, aqui compartilhando um caso concreto, trocando uma experiência aqui com os Estados Unidos o ano passado, fazendo uma imersão também para conhecer o modelo americano. Num dado momento eu perguntei, veja, como é que funciona a tributação do reciclável? Pairou um silêncio na sala. Tipo, oi? Tributação? Peraí, não, isso não é tributo, isso aí já foi tributado, amigo. Isso já foi produto lá atrás. Então, assim, olharam com uma cara de espanto, né? Uma pergunta que eu fiz para entender, porque, particularmente, tenho trabalhado muito exatamente nessa promoção, de buscar um tratamento diferenciado. Aqui eu vou trazer um exemplo da semana passada também, só trazendo coisa de agora. O Mato Grosso do Sul reduziu a alíquota de ICMS para caco de vidro. Então, os cacos de vidro, que até então tinham uma alíquota de 12%, a alíquota agora é de 1%. Para estimular a reintrodução desse caco de vidro na cadeia produtiva para que seja reciclável. Um outro exemplo, só para concluir aqui, Juliana, o Rio Grande do Sul aprovou uma política pública que é de projetos de incentivo à reciclagem, em que as empresas podem ter um abatimento de 100% do ICMS também, se investir em projetos dedicados à reciclagem, economia circular, coleta seletiva, investimento em melhores produtos, dentre outras iniciativas. Então, eu queria só trazer esse overview bem objetivo para mostrar que só tem um caminho a seguir, que é um tratamento fiscal diferenciado, é tratar diferentes os diferentes. É isso. Sem dúvida, Fabrício, super obrigada. Você vê, né, empresas como, por exemplo, a Já Fui Mandioca, faz um esforço enorme, investimento
de energia, de tempo, de time, né, de dinheiro, para buscar melhores soluções, a própria Suzano também, enfim, Galvanotec. Realmente essa coisa do incentivo fiscal é muito importante. E eu queria que você contasse para a gente um pouco a sua experiência com esse tema dos serviços ecossistêmicos que a Marília comentou e como que isso se aplica na prática aqui no Brasil. Vamos lá. É uma regulamentação recente, como a Marília mesmo colocou, é uma lei agora de 2021 que trata de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Para dar um exemplo, você imagina uma propriedade em que um proprietário preserva uma grande área verde, que então aquela área verde, aquela área florestada, provê um serviço ambiental, né, de qualidade do clima, às vezes tem curso d'água, tem nascente de água, tem a própria beleza cênica do espaço, então presta um serviço ambiental à sociedade e o proprietário, o provedor daquele serviço, tem uma contrapartida, então deve receber um valor pelo serviço ambiental prestado. Esse é o clássico serviço ambiental. O que nós temos discutido hoje é a aplicação do mesmo conceito para as medidas voltadas à economia circular, responsabilidade compartilhada e reciclagem. Então, a partir do momento que eu invisto na melhoria do produto e diminuo o material que é encaminhado para aterro sanitário, lembrando que, vejam, parênteses, quando vai para aterro sanitário, verdade seja dita, Juliana, nós estamos tratando aqui de aproximadamente 2.500 municípios apenas, porque o Brasil tem 5.570 e 3.000 ainda usam lixões. Então, quando eu estou tratando do aterro sanitário, é o melhor cenário, porque, a rigor, esse material vai para lixão, contamina solo, água, compromete saúde pública, poluição, emissão atmosférica e assim por diante. Então, o conceito é tentar trazer as externalidades positivas da cadeia da reciclagem, da melhoria do produto, tangibilizar isso, transformar isso num valor para ser um possível serviço ambiental prestado. Aí eu dou um exemplo, já temos 2 leis estaduais, se não me engano tem Minas Gerais com Bolsa Minas e também no Ceará, que de certa forma regulamentaram essa questão do pagamento de serviços ambientais, remunerando, no caso, as cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis pelo serviço da coleta e de triagem do material. Então, nós temos aí 2 experiências do Brasil, bem exitosas, que estão concentradas nas cooperativas de catadores e catadoras e que, então, de certa forma, já existe. Agora, a lei federal, ela, de certa forma, ela está mais inclinada para uma agenda florestal, uma agenda verde, né? Uma agenda de preservação ambiental, aí olhando para as áreas florestadas. Mas imagino que, muito em breve, até por uma própria demanda, né, da sociedade moderna, tende a trazer esse conceito para as questões urbanas, aí olhando a reciclagem, logística reversa, economia circular, dentre outros temas. Perfeito, até porque sustentabilidade não é só floresta, né? Como a gente está falando aqui nesse evento, tem uma série de questões que precisam ser consideradas também. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco quais são as possibilidades de desoneração na cadeia de embalagens, explicando um pouquinho a questão da logística reversa, a bitributação nos reciclados. Conta para a gente. Eu acho que assim, talvez os principais impostos aí, o que eu tenho visto que tem sido objeto de regulação, igual esse exemplo que eu dei do Mato Grosso do Sul, é o ICMS por parte do Estado. Então, você buscar reduzir ou isentar o ICMS, seja aí olhando, seja no aproveitamento do material, ou no ISS, que é o imposto de serviço, no caso de transporte, inclusive. Essa decisão que eu comentei agora do Tribunal, do STF, está relacionada a PIS/COFINS. Então, infelizmente, esse é um tema, é um emaranhado, né, tributário no país. No entanto, existe uma proposta que eu queria dividir aqui também, que eu particularmente fiz para a reforma tributária, não para essa fatiada que está na mesa agora, mas dentro da concepção, que era prever na nossa Constituição Federal um dispositivo que seja impositivo, né? Uma previsão impositiva de que as medidas voltadas à economia circular sejam objeto de tratamento fiscal diferenciado. Então, a partir do momento que a empresa adota materiais recicláveis, mitiga o impacto, minimiza, né, o balanço
ambiental, hídrico, de emissões de um determinado produto, e aí olhando a cadeia da reciclagem em particular, que envolve logística reversa, teria um tratamento diferenciado. No entanto, com esse fatiamento da reforma tributária, esse tema não é prioritário, mas está na pauta, até para buscar uma simplificação e para estimular. É que eu sempre defendo, o empreendedor brasileiro é sagaz. Ele não espera a oportunidade, ele cria, ele desenvolve, ele arrisca, ele assume riscos, ele se joga, e aí são os exemplos, né? Nós temos várias iniciativas de pequenas, médias e grandes empresas que estão investindo nesse tema da economia circular, da logística reversa, de embalagens, resíduos também. É um tema que hoje foi tratado aqui também da questão dos mares, né, dos materiais. Só que tem um papel também importante aqui, Juliana, que eu acho que também a gente não pode deixar de tratar, que é do usuário consumidor. O consumidor tem um papel fundamental. Eu comento essa questão da, né, poluição dos mares, etc. O material vai parar pelo descarte inadequado. O tipo de material pode fazer a diferença, mas o consumidor é o vetor determinante, a conduta do usuário em fazer o descarte correto, no seletivo. Então, o comportamento, isso eu defendo muito na discussão dos sistemas de logística reversa, é que se o consumidor não fizer parte, não tem sistema. Se ele não aderir, se ele não cumprir com a sua obrigação. Tanto que no Brasil nós temos um código, né, de defesa do consumidor, e o consumidor tem direitos e tem deveres. Então, eu estou tratando dos deveres. Então, ele tem, sim, a sua obrigação de fazer a separação em casa, de colocar o reciclável para coleta, de contribuir com a coleta seletiva no seu ambiente, de não fazer o descarte incorreto. A maioria dessas embalagens, eu já vi alguns vídeos veiculados mais voltados à sensibilização. O sujeito toma um sorvete na praia, pega a embalagem e joga na areia. Então, quer dizer, a embalagem não anda até a praia, né? Então, o usuário é parte desse processo e eu acho que ele é fundamental para a gente buscar aí melhores práticas e também aí mitigar e minimizar o impacto decorrente da gestão inadequada dos resíduos. Maravilha. É uma engrenagem, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para essa roda girar. Não adianta a gente ter os produtores de embalagem evoluindo, os restaurantes implementarem, o iFood ir lá e entregar essa embalagem para o consumidor, a legislação contribuir e chega no consumidor, ele simplesmente não faz a parte dele. Então, realmente super importante esse evento, né? Porque realmente está todo mundo reunido aqui na mesma mesa para bater esse papo. E a minha última pergunta para você já começou a responder, se você quiser complementar, você fica à vontade, que é exatamente um pouco disso que eu falei, né? Como que os atores presentes nesse evento podem ajudar nesse movimento também de reduzir os custos das embalagens mais sustentáveis para que a gente veja elas cada vez mais circulando por aí? Eu tenho para mim que o trabalho é feito setorialmente. Eu acho que as empresas têm que trabalhar de forma setorial pelas suas entidades de classe e trabalhar de maneira propositiva. E a maneira propositiva é trazendo casos concretos. Inclusive, a semana passada eu tive a oportunidade de estar numa mesa de discussão e fui posicionado, fui questionado exatamente nessa linha que você trouxe. Bom, e aí, Fabrício, para onde vamos? Veja, eu trouxe apenas 2 exemplos, tem vários exemplos relacionados a medidas indutoras. Então, na minha opinião, as entidades setoriais, as entidades representativas, as associações, sindicatos, que representam um determinado grupo econômico, né? A reciclagem de plástico, reciclagem de papel, reciclagem de vidro, trabalhar no advocacy, de forma propositiva, contribuindo com a discussão pública, levando sugestões de regulação. Veja, eu trouxe aqui, tem a lei do Mato Grosso do Sul, tem a lei do Rio Grande do Sul, tem a regulação de eletroeletrônico. Então, veja, vamos trabalhar com casos concretos. E os casos concretos, às vezes, podem estimular o Estado, que ainda está numa inação, que não se mexeu para o assunto, falar, poxa, não é verdade? Não, veja, você pode criar um núcleo tecnológico aqui no Estado, fomentar a inovação, e trazer, de certa forma, estimular que isso aconteça de maneira mais orgânica. E esse estímulo se dá, nós não conseguimos fugir
da regulação. Tá? Então, a regulação, nesse caso em particular, ou é por lei ou por decreto, e isso deve ser feito. E aqui, para concluir, Juliana, acho que aproveitando a oportunidade, até você comentou, eu vou deixar aqui, depois eu vou mandar para vocês, por intermédio da Marília, eu trago um pouco desse assunto no próprio livro Gestão de Resíduos, o que diz a lei. Então, eu vou mandar para vocês o Código dos Resíduos e o Direito dos Resíduos, que é a minha última obra, que traz um pouco do que esperar, né, de como fazer, e trazendo casos concretos. Não estamos reinventando a roda, estamos trazendo aqui proposta de melhora do marco regulatório, do aperfeiçoamento das normas em âmbito estadual e com base em casos concretos já executados por outros estados. Na minha opinião, esse é o caminho. Fantástico, Fabrício, muito obrigada, que honra ter você aqui dando uma aula para a gente. Com certeza esse livro vai ser muito esperado do lado de cá para a gente poder aprender mais sobre esse assunto. Chegaram aqui algumas perguntas, né, da audiência, a primeira delas para a Michele, da Galvanotec. Foi a Tatiane que fez. Michele, ela quer saber como a Galvanotec estimula ou garante a economia circular dos produtos. Bom, muito obrigada pela pergunta, Tatiane. Ao encontro do que o Fabrício trouxe, a gente super concorda com esse papel da população dentro dessa ideia de economia circular. A Galvanotec tem investido muito forte com relação à comunicação de que o plástico, o PET companhia, ele pode ser descartado, mas principalmente para voltar à cadeia, então, de ser um material reciclável. Então, as nossas embalagens, elas já estão saindo da empresa com um apelo ambiental no que diz respeito a uma frase que a gente utilizou, que é o Recicle-me. Da mesma forma, internamente, a gente tem um projeto que é o Retorno Solidário Galvanotec, que consiste de os funcionários trazerem para a empresa embalagens plásticas. A gente faz toda a venda desse material da forma correta, eles também fazem um descarte em suas casas da maneira correta, e o LU, o valor financeiro, ele é revertido, então, para causas sociais. Então, internamente, a gente tem esse projeto. Externamente, também, a gente está avaliando junto a cooperativas de descarte o estímulo para que aconteça cada vez mais o recolhimento de embalagens plásticas da mesma forma. E dentro do nosso processo de fabricação, então a gente fabrica a partir de uma tecnologia que utiliza multicamadas, no qual o material reciclado internamente, ele fica enclausurado, 70% aproximadamente da nossa matéria-prima ela já é de plástico reciclado, e na parte externa, como se fosse uma espécie de sanduíche, né, onde a gente tem as camadas do pão, é composta ainda de resina virgem em razão de atendimento a toda a legislação existente. Sim, ainda é complexo quando a gente fala de alimentos, né, Michele? Essa parte do contato com a comida e tudo mais. Estelvio, pergunta para você aqui, da Simone. Ela mandou o seguinte: num país onde muitos milhões de pessoas passam fome, destinar a fécula da mandioca para embalagens é viável? Existe alguma ideia de desenvolver novos produtos a partir dos resíduos? Excelente pergunta e super importante a gente falar disso aqui. Vou responder ela de algumas formas. A gente já utiliza alguns resíduos, sim. Então, a gente usa fibras vegetais, fibras de casca e etc. Então, a gente já faz isso. Outro ponto muito importante, a gente utiliza a fécula de mandioca brava. A fécula de mandioca brava não serve para alimentação, basicamente. Ela já é uma matéria-prima destinada para a indústria têxtil, indústria de adesivo, já é amplamente distribuída na indústria. E tem um dado que é muito legal, porque assim, a gente usa muito pouco, né? O que a gente faz é uma espuma de mandioca, então ela basicamente tem mais ar do que mandioca. Mas tem um dado da European Bioplastics, que é a maior autoridade no assunto. Eles fizeram um estudo de todas, aí eu não estou falando só de mandioca, eu estou falando de todos bioplásticos de fontes renováveis, então cana, milho, mandioca, todos no mundo inteiro. Hoje se utiliza 0,002 das áreas agricultáveis do mundo. Então, ainda assim, é muito pouco. E mesmo se isso crescesse para 250 milhões
de toneladas de plástico, substituindo por bioplásticos de todas as matérias-primas renováveis, ainda assim, isso representaria 5% de todas as áreas agricultáveis do mundo. Ou seja, ainda assim é muito pouco. No nosso caso, a gente escolheu a mandioca, não foi à toa, né? Então tem essa questão da mandioca brava, mas mesmo se fosse de outros tipos de amido, ainda assim isso não é tão significativo pelo ponto de vista de alimento, né? A gente ainda consumiria, qualquer indústria de bioplástico consumiria muito pouco de matéria-prima em proporção ao alimento. Então, não vamos tirar alimento de ninguém, pelo contrário, né? O Brasil é o 4º maior produtor de mandioca do mundo, então é bem cultural essa raiz aqui para a gente. Então, excelente pergunta. Não existe essa competição no nosso caso com a alimentação, a gente não está tirando alimento de ninguém. Maravilha, interessante esse ponto da mandioca brava, não sabia que tinha essa diferença e que essa não era usada, né, para alimentação, muito bacana. Gustavo, chegou pergunta para você também, do Guilherme, ele quer saber o seguinte: apesar das embalagens de papel serem claramente melhores, os custos ainda são muito maiores que o do plástico, né, e embalagens retornáveis. Como fazer essa equação dar certo? Boa pergunta, Guilherme. Obrigado. São 2 pontos principais para essa equação convergir, vamos dizer assim, né? Primeiro ponto, a gente precisa de mais parceria, de escala. Então, a gente precisa cada vez mais parceria com o convertedor e donos de marca para escalar esse tipo de produto. Com isso, a gente conseguiria aí reduzir os custos dentro da fabricação da embalagem, como das resinas, principalmente, que hoje têm um valor maior. O segundo ponto que o Fabrício até trouxe, a gente não pode tratar de forma igual produtos diferentes, né? A gente precisa ter incentivos na lei que façam com que faça mais sentido para o consumidor final utilizar as embalagens de papel. Então, vejo que são esses 2 pontos principais aí que a gente precisa endereçar para fazer com que faça mais sentido financeiro, né, utilizar as embalagens de papel. Boa. Fabrício, chegou uma pergunta aqui para você, para a gente encerrar e ir para o almoço. O André mandou o seguinte: Fabrício, na sua opinião, o que já é previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ainda não é aplicado na prática, que poderia ajudar a destravar a reciclagem das embalagens? Vamos lá. Começando, primeiro, eliminar os lixões. Porque se você elimina os lixões, você pressupõe que vai para um lugar de destinação adequada e há um investimento na cadeia da reciclagem. Quando eu falo cadeia de reciclagem, estou falando em investir em sistemas de triagem, tratamento e recuperação, que também, até o momento, os investimentos são baixos. Isso é possível com a sustentabilidade econômica e financeira do serviço, que significa a cobrança do usuário. E aí eu não estou falando do consumidor, eu estou falando do usuário do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Aqui eu estou falando em cobrar taxa e tarifa de quem usa o sistema. Da mesma forma que o usuário paga gás, iluminação, água e esgoto, telefone. Então, resíduo tem a mesma relevância como uma utilidade e precisa ser pago. Os instrumentos fiscais econômicos que foram tratados aqui, né, exaustivamente. A melhoria das embalagens, ter a regulamentação de como isso aconteceria. Talvez, eu acho que ia aumentar naturalmente a questão da coleta seletiva, eu acho, além da educação ambiental. Eu acho que esses pontos precisam ser aí priorizados com 10 anos, 11 anos, né, de vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que temos aí um trabalho a ser feito, tem um horizonte. Lembrando, está institucionalizado a economia circular por intermédio da responsabilidade compartilhada. Agora precisamos ter um tratamento fiscal que estimule, que induza as medidas de melhoria nos produtos e embalagens. Muito bom, Fabrício, obrigada. Queria agradecer demais os nossos convidados desse segundo bloco, a audiência também, as pessoas que estão acompanhando junto com a gente. Vamos fazer uma pausa agora para pedir aquele iFood, vamos almoçar e a gente volta às 13h30, tá bom? Para o nosso terceiro painel. Espero que vocês estejam gostando, aproveitem a pausa de vocês e a gente se vê já já.